começou. Câmbio. É a seção 36 do Além de Bem e Mal, que aí Nietzsche está tentando construir a ideia de vontade e potência e as forças, né? Então, de onde é que ele parte? Ele parte de uma constatação que, vamos dizer, pré-filosófica, né? Da mesma maneira como Descartes parte daqueles pressupostos que Deleuze indica, né? A gente sabe que todo mundo sabe o que pensa, Deleuze e Guattari, né? Todo mundo sabe o que pensa e todos pensam e sabem que pensam. Pronto, isso é o ponto de partida de Descartes. É que o ponto de partida de Nietzsche é: supondo que nada seja dado como real, exceto o nosso mundo de desejos e paixões, e que não possamos descer ou subir a nenhuma outra realidade, exceto a realidade do nosso impulso. Ele está partindo, contrariamente a Descartes, ele está partindo de que o ser humano se resume a desejos e paixões. E depois ele traz esse desejo e paixões a um outro termo, que é impulsos. Realidade dos nossos impulsos. Né, a gente sente que tem pensamentos, emoções, afetos, uns combatem os outros, né, dentro da gente. Né? Esse é o ponto de partida de Nietzsche. E aí ele diz aqui, ó, veja só esse travessão agora. Pois pensar é apenas a relação desses impulsos entre si. Veja que ele reduziu a racionalidade aos desejos e paixões, né? Ou aos impulsos. Certo? Reduziu no sentido não no sentido de diminuir, mas no sentido de dizer, olha, tudo que a gente pensa que é racionalidade, na verdade, são impulsos. Certo? Impulsos que tem uma relação até com Freud. Tá? Freud toma a mesma palavra para impulso. Tá? Aí ele bota 2 pontos aqui, tá? Para resumir o que ele está querendo dizer. Não é lícito fazer a tentativa e colocar a questão de se isso que é dado não bastaria para compreender, a partir do que ele é igual, também o chamado mundo mecânico ou material. Agora veja, ele sai dos desejos e paixões, chama de impulsos, depois ele diz que pensar não é nada mais do que a relação entre os impulsos, a relação de embate, né, entre os impulsos. E depois ele faz a pergunta se o mundo mecânico ou material também não teria a mesma natureza, né? A partir do que lhe é igual. O mundo material seria igual ao mundo dos desejos e paixões do ser humano. Uma coisa, não são 2 coisas diferentes, são a mesma coisa. Ele reduz ele traz esse pensamento, essa ideia de que os desejos e paixões e os impulsos que existem no ser humano, na verdade, existem na natureza. Mas ele ainda está se perguntando, tá? O texto inteiro é a partir de suposições e ele vai construindo a ideia. Ou seja, aqui ele, na minha opinião, não sei na de vocês, aqui ele explicita qual é o plano de imanência dele. E ele ao dizer impulso e ao reduzir a natureza do que a gente chama do que ele chama de mundo mecânico a impulsos, ele está traçando o plano de imanência. Não sei se a minha leitura é correta, mas é como eu vejo. Né? E aí, Luís, Fred, eu posso te dizer que sim, eu estou a acompanhar a tua leitura e faz sentido. Ela tem ressoado aqui comigo. Bem, eu gostei muito desse momento que tu destacaste, pois pensar é apenas a relação desses impulsos entre si. Isso é muito importante. Pensar é apenas. Aqui ele, dentro da suposição, fez uma afirmação. Essa não é uma suposição. A suposição é construída a partir dessa afirmação. Supondo que blá blá blá, mas pensar é apenas a relação. É apenas a relação desse impulso em si. Olha, repare, eu estou a concordar com ele. Porque eu imagino mesmo que essa voz que a gente tem interior na nossa cabeça está a tentar fazer sentido desses nossos impulsos, os desejos e as paixões. O Fred, por exemplo, que agora infelizmente não acho que não está para
não sei se está a conseguir falar, Fred talvez tivesse muito para dizer, porque o Fred estudou o cérebro, o Fred estudou, não, o Fred conhece bem biologia, e de facto o Fred tem, já várias vezes apontou, né, que evolutivamente nós, o nosso cérebro, que mantém ainda, né, mantém ainda essas partes, essas outras partes de um passado, de um outro passado biológico nosso, elas têm isso, têm inscrito isso, e não o córtex frontal onde a gente anda a narrar as coisas. A narração chega no fim, não está antes. Aí tem a descoberta de Antônio Damasio, né? Que a racionalidade começa no córtex pré-frontal, frontal, que é o córtex onde as emoções são, digamos, tratadas, né? Sim, sim, exato. O erro de Descartes, né? O livro dele. Boa. Agora veja, Hum, quando ele diz aqui mundo mecânico material, né? hum, E aí depois ele faz uma correção ou um ajuste aqui. Quero dizer com esse mundo mecânico material não como uma ilusão, uma aparência, uma representação, no sentido de Berkeley e Schopenhauer. Você lembra, né, que Berkeley uhum. tem é idealista, né? É mesmo, E é lá. tudo que você sente da realidade, na verdade, é uma produção sua, né? Ah, mais ou menos isso, né? O E, mundo dele é todo mesmo, é todo ele idealizado, o mundo. Não há realidade exceto a aparência, a representação. é, o que Nietzsche está afirmando aqui é que ele é um materialista, né? Ele está dizendo, eu sou um materialista. Ou seja, existe algo lá, né? Mas aí, ó, não é uma ilusão, né? Uma representação, mas como da mesma ordem de realidade que tem nosso afeto. Entende que ele está fazendo? Ele está voltando aquele ponto lá, Supondo, né? Supondo que. supondo. Ainda está na suposição. Aquela coisa que são iguais, né? Que sejam iguais. Ele está mais uma vez trazendo o mundo material, que não é uma representação, que existe, Que é igual, que lhe é igual, não é? Que lhe é que ele igual. é igual aos afetos. Né? Aí ele bota um travessão aqui, de como uma forma mais primitiva do mundo dos afetos, na qual ainda esteja encerrado em poderosa unidade tudo que então se ramifica e se configura no processo orgânico. Onde ele foi. Tem um negócio aqui que é curioso aqui, que é uma forma mais primitiva do mundo dos afetos. Ele está querendo dizer o seguinte: e existe algo que é mais elementar, né? Tem algo na natureza que é da mesma ordem de realidade dos nossos afetos, mas há algo na natureza que é mais primitivo ainda do que aquele afeto que a gente identifica. A força e a vontade de potência em Nietzsche é algo que você não consegue determinar. É um postulado. Ele está dizendo que existem forças na natureza que não são nem forças gravitacionais, nem força forte, nem força fraca, nem eletromagnética, nem são emoções de um certo tipo, né? E todas essas forças podem ser, na verdade, resultantes do embate de forças mais elementares. E é isso que a física está procurando. Né? A física está procurando uma força qualquer sob a qual você consiga reduzir todas as outras forças. Ou seja, o que Nietzsche está fazendo é uma teoria do tudo. Já ouviram essa expressão? Uma teoria do tudo. Isso é muito usado na física. Como Isso é usado muito na física, a teoria de tudo. isso? Do tudo é. Ou Aquela uma seja, teoria que algo, explica tudo, princípio, tudo que tiver à volta. é um princípio qualquer de onde provêm todas as forças, né? Toda a matéria, né? Porque também tem, bom, aí a gente vai entrar no outro, Não, mas. porque para Nietzsche o mundo material é uma espécie resultante do embate de forças mais elementares. Ou seja, a matéria, incluindo outros fenômenos, né, como a razão, os objetos, tudo são, na verdade, resultantes de embate de forças mais elementares. Hum, Então, essa coisa, forma mais primitiva do mundo dos afetos, na qual ainda esteja encerrado em poderosa unidade tudo que então se ramifica e se configura no processo orgânico. Ou seja, o processo orgânico também
poderia ser resumido, reduzido a essas forças elementares, né? E também se atenua e se debilita, como é razoável, como uma espécie de vida instintiva em que todas as funções orgânicas, com autorregulação, assimilação, nutrição, eliminação, metabolismo, a vida, né, se acham sinteticamente ligados umas às outras. Como uma forma prévia da vida? Tudo isso é uma pergunta, né? Ele está fazendo aqui. A pergunta começa lá em cima. Eu quero dizer, não como ilusão, aparência e tal, mas como uma forma primitiva, como uma espécie de vida instintiva, etc., como uma forma prévia da vida. Ou seja, há algo, ele está identificando que há algo que é anterior à vida, que é algo anterior ao mundo material. Ele está postulando algo que é muito elementar. Entende? Entendo que é o tal plano de imanência que tu identificas, que Não identificaste, de fato, parece mesmo isso, parece mesmo que ele está a querer ir para aí, a querer olhar para aí, para isso, para a imanência, de fato, parece mesmo. Aí você veja que ele, onde ele começa, né? Ele começa dos desejos e paixões do ser humano. Ele acha que e esses desejos e paixões são todos impulsos. E por detrás desses impulsos existe uma força, vontade e potência. E que até pensar é uma resultante, a racionalidade é uma resultante desses impulsos. Entende? E aí ele sai fazendo, sente que ele está traçando o plano de imanência a partir de algo que é não filosófico, né? Você dizer que são desejos e paixões é algo pré-filosófico. E a partir desse pré-filosófico, ele traça a filosofia dele. Ele sai fazendo suposições, perguntas e vai, aos poucos, apresentando a teoria das forças, foi chamada depois, posteriormente, de teoria das forças, vontade e potência. E veja, depois do travessão, ele faz assim: afinal, não é apenas ilícito fazer essa tentativa. Ou seja, essa tentativa de ver algo mais elementar no mundo orgânico, no mundo material. É algo imposto pela consciência do método. Eu não entendi. Se vocês puderem me explicar, é algo imposto pela consciência do método. Ele bota método aqui em itálico, esses itálicos e essas aspas são todos de Nietzsche, tá? Eu não entendo por que ele colocou método. Talvez vamos lá, ele faça referência ao método, à obra cartesiana. Parece. Pois eu também achei, não é? Eu também achei isso, mas é algo imposto pela consciência do método. Olha, faz sentido o que o Luís disse. Pensa assim, como quando o Descartes faz, não é? A dúvida, ele se permite usar aquele método da dúvida radical. Ele tem que assumir isso, ele tem que assumir que vai fazer essa tentativa de a lícita duvidar, tentativa de duvidar de tudo e ir à origem de tudo. Sim. Faz sentido. Para o Luís, boa sacada. Eu pensei que era um método, mas eu não. Porque às vezes Nietzsche é muito irônico, sabe? É como se ele estivesse fazendo uma crítica a Descartes. Eu entendi dessa maneira. Mas pode ser, ou seja. Continua a ser, a tua visão também está boa. Parece que isto é muito irónico, mas ele está a dizer: o outro também fez. Se o outro fez nessa direção, eu posso fazer nesta. Se o outro fez na outra direção, na da razão, eu posso fazer nesta, da material. Porque ele está fazendo suposições e perguntas, né? Ou seja, ele não está afirmando nada aqui. Até agora, aquele do pensar, ele está afirmando a partir da suposição. E, na verdade, o plano de imanência são suposições, né? E qual é a palavra no alemão? Tens ideia? Qual é a palavra no alemão? A primeira, porque o texto aqui... A palavra aqui... o quê? A palavra no alemão para supondo. Só curiosidade para... em alemão, não sei. Também está supondo. É porque eu imagino, se for uma palavra similar, do tipo, é muito bom, porque ele começa, é a palavra por onde começa. Supondo... Sim. Que é aquela coisa, se alguém quiser se levantar contra, não, é uma suposição. Eu vou procurar, está anotado aqui, eu vou procurar os textos aqui, as coisas em alemão na KSA. KSA é uma espécie de um repositório de todos os textos de Nietzsche, bem coligíveis, né? Manda sobre esse texto. É traduzido direto do alemão ou do inglês, por exemplo? Então, esse é do alemão.
É Paulo César. Paulo César de Souza, né? É o tradutor de. Eu vou continuar aqui para a gente ver se essa ideia do método, que é muito interessante, né? Não admitir várias espécies de causalidade enquanto não se leva ao limite extremo, até absurdo, diria mesmo, a tentativa de se contentar com uma só. Eis uma moral do método, a qual ninguém pode se pode subtrair hoje. Ele se dá por definição, como diria um matemático. Veja esse negócio das várias espécies de causalidade, porque em Nietzsche as forças são múltiplas, né? Não são infinitas, mas são múltiplas. Enquanto não se leva o limite ao limite extremo, a tentativa de se contentar com uma só espécie de causalidade. Assim, o método diz assim, tem várias causalidades e você não se contenta com a só, né? Você vai testar todas as causalidades. Eu acho que é isso que Descartes fez também, né? Em vez de você se concentrar numa só causalidade, como se causalidade tivesse um efeito, o efeito não é só de uma causa, o efeito tem várias causas. Aí você vai estudar as causas, né? Acho que é nesse sentido, né? Eis a Faz moral do sentido, método, faz ou seja, sentido. E a isso é que moral do seria um método, método não é? é não reduzir tudo a uma causalidade só, mas a todas que você possa pensar, né? Aí depois Então, ele mas diz, e ele o se dá método, por... então o método aí, o facto de estar em itálico, eu não posso dizer, pode ter, essa referência ao Descartes, pode ter essa referência irónica ao Descartes, e pode também ser o facto dele anunciar o que é que ele entende como o método dessa investigação que ele está a fazer. Ou seja, não admitir várias espécies de causalidade enquanto não se leva ao limite extremo. E, este seria o método. Não é apenas lícito fazer sentido, é algo imposto. Não admitir. E é a moral do método. Tem um método científico que você tem que respeitar os passos e você, né? Existe uma moral no método científico. Não limitar. Ou seja, isso sim, sim, faz sentido. Exato. Então estás a apontar bem. Eis a moral do método. Aquilo que é a moral. O que é que ele entende aqui por moral? Certo certo e errado? A distinção entre certo e errado? Sim, a maneira de se conduzir, né? A maneira de se conduzir. Mas veja, é uma moral do método, porque para Nietzsche também a moral, como tudo, é construída a partir do embate das forças, né? Entende? Ou seja, quando ele faz a genealogia da moral, ele vai entender como é que a gente chegou a essa moralidade, em vez de supor que existe uma moralidade colhida numa árvore que está no céu. Entende o que eu quero dizer? Na verdade, ele está partindo quando ele faz a genealogia da moral, ele estuda a moral, como ela surge na espécie humana, que é muito interessante o livro, cara, né? O Genealogia da Moral, ele faz passo a passo, né? Uhum. Mas ele também traça um plano de imanência. Existe um plano de imanência no Genealogia da Moral. Sim, sim, faz sentido. Mas, Jorge, Entende? agora ajuda-me aqui. Hum, então, faz assim um resuminho de como é que isto aqui do método aparece aqui. Porque eu tenho assim esta ideia. Será que isto no livro ele já teria falado do método antes? Eu não sei. Estou só a ver este pedaço de texto. Mas eu quero-te Também dizer, eu concordo contigo que é, isto é o plano de imanência, só que agora este momento do método fica-me assim um bocadinho difícil de compreender porque eu não estou bem a ver onde é que isto se encaixa neste texto e no resto. Câmbio. eu acho o que ele chama de método aqui é justamente o que o Luiz falou mesmo. Né? Você sai duvidando, sai fazendo suposições, sai testando, né? Testando o que? As causalidades, né? Não admitir várias espécies de causalidade, enquanto não se leva ao extremo. A tentativa de se contentar com a só. Você admite todas as causalidades, mas o método vai. Quando você duvida de vários, você fica com uma só, né? Uma só causalidade, né? Mas eu acho que aqui ele está criticando o método.
Eis uma moral do método, ao qual ninguém se pode subtrair hoje. Ele se dá por definição, como diria o matemático. Ele está sendo irônico aqui. Ao ponto, se entendia. Ou seja, por exemplo, o que ele está a dizer esse método, como ele é apresentado, não é o correto. Eu não queria usar o correto porque isso já começa a moralizar também, mas ele começa a identificar um problema que esse método tem, porque esse método seria pegar todas e reduzir a uma, que é o método científico, não é? Tipo, pegas em toda a diferença e reduzes todo numa singularidade. É isso. Pronto. Eu acho que ele está criticando, sabe? Ok, faz sentido. Não é? Eu acho que é uma crítica ao método. Parece-me também. Ou seja, você tem que escolher uma causalidade para você construir uma tese científica. Né? Mas vamos ler mais uma besteirinha de repente. Continua. Né? A questão é, afinal, se reconhecemos a vontade realmente como atuante. Tem as notas de Paulo Bezerra, mas acho que a gente não precisa olhar, não. Agora não, a gente lê, depois se a gente quiser, a gente vai lá. A questão, afinal, de reconhecermos a vontade realmente como atuante. Ou seja, se realmente a vontade de potência existe, é isso que ele está querendo dizer. Se acreditamos na causalidade da vontade. Veja o verbo que ele usa. Se acreditamos na causalidade da vontade. Ou seja, a gente acredita mesmo que a vontade, que é dessa maneira, como ele está dizendo, veja que ele não está afirmando nada, né? Ele está só colocando perguntas e suposições. Né? Aí 2 pontos. Assim ocorrendo, ou seja, se acreditamos na causalidade da vontade, e no fundo a crença nisso é justamente a nossa crença na causalidade mesma, porque aqui é uma referência a Hume, né? Porque em Hume é uma referência direta, né? Porque em Hume a causalidade e o efeito causa, na verdade, é uma crença, é um hábito, né? E se você acredita que existe uma vontade, então, na verdade, é uma crença na causalidade mesmo. Você acredita que o mundo existe a partir de causa e efeito. Né? Jorge, Eu só vou ler só mais uma besteirinha aqui. O método, então, não está a ser criticado. Ele está a apropriar-se do método para levar o método na outra direção, na direção do texto, na direção de olhar para os desejos e paixões, os impulsos e depois a tentativa desse impulso, os impulsos e ir ao mundo dos afetos, a forma mais primitiva do mundo dos afetos e chegar agora à vontade. Ele tá dizendo aqui, ele está chamando a atenção de que essa coisa de causalidade é uma crença. Então, essa crença tem que ser colocada à prova. É por isso que depois do travessão tem uma vírgula. Né? Ele disse, veja só, em itálico, ele está chamando a atenção. É uma imposição, que fazer a tentativa de, hipoteticamente, ver a causalidade da vontade como única. A hipótese de trabalho dele. É que quando eu leio isso, eu já leio de um jeito que olha, tu sabes que eu não sei muito, mas como me chega agora assim de chofre, ele está a dizer, se o método é mesmo como vocês dizem, então aplicado ao campo dos afetos, isso. Nós temos que ver a causalidade da vontade como única. Ele está a chegar a uma conclusão. Fazer a tentativa, né? Ou pelo menos, tentativa. Mas essa seria a melhor aplicação do método. E não parar onde os outros param. Pronto, é assim que eu li. E também assim, né? De todas as causas, você vai escolher uma. Ele na verdade, está aceitando que o método é assim. Tem muitas causalidades. Sim, e ele está dizendo que a causalidade principal, a fundamental, é a vontade de potência. Isso, né? a vontade. Isso. E aí, se, como disse Hume, né? Ele não está citando Hume aqui, não, mas ele está fazendo a referência. Se a causalidade, causa e efeito, é realmente uma crença, a gente tem que fazer esse teste. Tentativa de, hipoteticamente, ver a causalidade da vontade como uma única. A única no sentido de substrato, né? O substrato e tudo, como ele está dizendo, que é no orgânico, no material. O plano, é a força de vontade, a vontade de potência que está na base de tudo. E essa é a causalidade única. É essa a hipótese de trabalho dele, né? Hipótese que ele vai testar, né? Entende? Não sei se vocês concordam. Sim. Eu acompanho.
Aí ele começa em vez de fazer suposições, ele faz postulados. Olha, vontade de potência, é claro, só pode atuar sobre vontade e não sobre matéria. Sobre nervos, por exemplo. Veja, é assim, na teoria das forças de Nietzsche, uma força não age sobre a matéria. Por quê? Porque a matéria já é uma resultante das forças. Certo? Um ser humano, quando se bate contra o outro, não é um ser humano que se bate contra o outro. São forças que criam um ser humano, né? Porque você, na verdade, eu e você, nós todos, cada um, somos um corpo onde existe um embate de forças. Você enxerga primeiro o embate das forças orgânicas, né? Uma célula comendo a outra, combatendo doenças, combatendo os vírus entrando, né? E as enzimas se transformando, etc. Mas por detrás desse orgânico que a gente enxerga, existe algo muito mais primitivo, como ele diz, né? Mais elementar, né? E aí é essa vontade, que é a mais primitiva, que não age nem sobre célula, mas sobre uma outra vontade. E veja como é um postulado muito interessante, né? Vontade é uma força, mas todas as forças que a gente conhece, né, são, na verdade, resultantes dessa força mais elementar. Entende o que eu quero dizer? Faz sentido que a tua leitura está boa, tu-me a deixar ir com ela. Eu estou ainda com aquela do mundo dos afetos. Este texto está-me a parecer realmente genial, porque o substrato, eu estou a pensar como tu convidaste a ver como o plano de imanência. Então, o plano de imanência, ao contrário, por exemplo, dos gregos, que seria a ordem, aquela coisa, a ordem subjacente, ao contrário de vamos dizer, eu estou a tentar achar um outro paralelo. Um materialista que acha que as coisas são assim materiais num sentido Sim, mais concreto, num sentido mais duro da coisa, num sentido mais sólido da coisa. Aqui no do Nietzsche é mais aquela coisa que a gente sente nos afetos, o mundo dos afetos. Quando agora temos que fazer mesmo um exercício em nós. Como é que é no mundo dos afetos? E se mas os veja, afetos estão deixa eu de fato a traduzir a fazer só uma realidade. correção. Hum, Só uma correção. Ele começa, veja os passos. hum. Desejos e paixões. Depois ele diz, isso são afetos. E depois ele diz, isso são impulsos. E aí depois ele diz, esses impulsos não são diferentes dos impulsos que estão na natureza. Esse é o caminho que ele passa, entende? Sim, sim, Ou sim, seja, sim, sim, sim. ele não está mais nem preocupado com os afetos, porque os afetos, na realidade, Mas já onde é que tu estás são. a ver essa da natureza? Desculpa, só para eu próprio, porque as É peças. porque ele dá lá no começo, ele dá um passo, né? Tá aqui, Ele se pergunta se que a partir do que lhe é igual igual. também o chamado mundo mecânico. Ele parte, o ponto de partida dele, o plano de imanência dele, são os desejos e paixões que ele identifica no ser humano, que depois ele diz que são impulsos, certo? E Sim. depois ele diz que esses impulsos ele vai desenvolver isso, né? Que esses impulsos, na verdade, são resultantes de algo muito mais elementar, que ele chama de primitivo, que também está no mundo mecânico. Ou seja, tudo que a gente existe enquanto afetos, desejos e paixões, na verdade, não são diferentes das forças que atuam na natureza. Mas são vivas. E daí agora estou a entender porque é que ela é um filósofo da vida. Porque, sim, o mecânico está aí, é verdade. Mas é como se imaginasse o mecânico, aquele materialismo mais básico. No materialismo mais básico, a vida não é mais do que. E ela é reduzida ao mecânico material. O Nietzsche É, inverte isto. O que ele está a dizer é o mecânico, o material, não é mais do que essa outra coisa isso, e é a virada mesmo, tipo, o mecânico está sujeito a essas forças que são essas forças que a gente identifica pelos afetos. Daí ele chamar isso, exato, vontade. exatamente, Daí ele chamar exatamente. vontade. E ele diz isso, só pode atuar vontade, e ele diz, e não sobre matéria. É, Vontade só pode atuar sobre vontade. E eu estou a tentar fazer o salto, porque isto me parece que ele. E aí precisava da tua ajuda e da vossa ajuda, né? Todo mundo aqui. Porque me parece que ele está. É como se eu também tivesse que começar a pensar isto a partir da ordem dos afetos e não a partir da ordem da razão.
Não a Sim, partir pronto, dos é isso. conceitos, É mas a partir de como os afetos lidam com as coisas. É difícil. Isso. Poxa, muito bom este É. texto. Grato, mas Eu vou ter que ler, daqui a pouco sair, então eu só vou ler mais uma besteirinha aqui, ver se a gente consegue. termina todo e depois fazes os comentários que quiseres. Vontade, é claro, só pode atuar sobre vontade, né? Isso é um postulado, e não sobre matéria. Um postulado que ele traz do que ele desenvolveu até agora. Sobre nervos, por exemplo. Em suma, é preciso arriscar a hipótese de que em toda parte onde se reconhece efeitos, vontade atua sobre vontade. Massa isso. Num outro. E que todo acontecer mecânico, na medida em que nele haja uma força, é justamente força de vontade, efeito da vontade. Ou seja, tanto nos afetos quanto no mundo material, é tudo efeito da vontade. Efeito da vontade, ou seja, tem algo muito mais elementar acontecendo que a gente não consegue enxergar. Né? Supondo, finalmente, que se conseguisse explicar toda a nossa vida instintiva como a elaboração e ramificação de uma forma básica da vontade. Se a gente conseguisse deduzir toda a vida, todos os instintos da gente, todos os impulsos, a partir dessa forma básica, e a gente conseguisse derivar, né, a vontade de poder, como é a minha tese, supondo que se puder, agora veja, você está fazendo suposições novas, de repente, se a gente conseguisse explicar toda a vida instintiva a partir dessa vontade, mas de uma maneira calculável, né? Eu que estou dizendo. E também, outra suposição, supondo que se pudesse reconduzir todas as funções orgânicas a essa vontade de poder, ou seja, não só os instintos, mas as funções orgânicas, você consegue derivar todas as funções orgânicas a essa vontade de poder, que é algo mais elementar, né? E nela se encontrasse também a solução para o problema da geração e nutrição. É um só problema, geração e nutrição é um só problema, é vida, né? Então se obteria o direito de definir, ou seja, se eu supor que eu consigo explicar a vida instintiva a partir de uma derivação dessa forma básica de vontade, e se eu suponho que eu posso derivar as funções orgânicas dessa vontade de poder, então a conclusão se obteria o direito de definir toda força atuante inequivocamente como vontade de poder. Aí ele coloca aqui a noção em itálico para dizer isso é uma noção ou um conceito que eu estou criando, né? A partir de quê? Como é que ele cria esse conceito? A partir de toda essa discussão que começa com o plano de imanência, que são desejos e paixões que ele identifica no ser humano. Sim, é uma leitura o de mundo Luciana viste boa. dentro, o mundo viste dentro, o mundo definido e designado conforme seu caráter inteligível seria justamente vontade de poder e nada mais. Eu acho genial, velho, a maneira como ele raciocina. Esse texto é genial. Eu até vou já guardá-lo, já guardar até com esta. Entende como ele sai fazendo as suposições e depois veja, ele traz Descartes sem mencionar Descartes, ele traz Hume sem mencionar Hume, né? E veja também como ele é precioso nas palavras, né? Ele não usa a palavra de uma maneira aleatória, né? Então você pode procurar se perguntar no texto qual foi a palavra em alemão que ele usou, porque ele usou essa palavra no outro texto e porque ele usou dessa maneira, entende o que eu quero dizer? Sim. Ele é um pensador mais rigoroso do que se pensa que ele é, sabe? E aí a gente, a partir da leitura de Deleuze, a gente consegue entender melhor esse texto, né? Sim, tens razão. O livro do Deleuze e de Guattari realmente oferece uma chave de leitura muito boa para realmente entrar neste texto, para fazer a engenharia reversa deste texto. Faz sentido. É um texto muito bom. Jorge, eu sei que tu estás com pressa de passar-te a palavra a ti. Olha, muito obrigado. Muito grato pela esta referência e por esta explicação do texto, pela tua leitura, que é sempre muito lúcida. Muito grato. Mas eu queria que dois outros comentários, né? Porque posso estar me enterrando no meu raciocínio aqui, né? Tu é que tens de dizer aí do teu tempo. Luís, tu queres ouvir? Eu tenho mais 2 ou 3 minutos. Ok. Luís, tu queres comentar alguma coisa? Em linhas gerais, eu sigo o relator. Eu sigo o que o Jorge falou. Tem um pouco de barulho aqui, desculpa, são os carros que estão passando aqui. Não se ouve.
E senhor relator, evidentemente, se a gente perguntasse a Nietzsche, ele jamais iria dizer que isso é um plano, ele ia dizer que isso é a vida. Mas a leitura de Deleuze e Guattari, de fato, ajuda a gente a se guiar nesse relato que o Nietzsche traz, aí um pouco explicando, como dizer, a orientação do pensamento dele em relação aos outros, entre aspas, grandes, né, que inclui Descartes e os outros no meio também. Boa, Luís, legal. Muito Luís. Infelizmente não tem um especialista em alemão no grupo, mas talvez fosse interessante em um outro encontro a gente botar um texto em alemão de um lado, o texto em português do outro. Pode fazer da próxima vez, eu vou procurar o texto em alemão, eu não tive tempo. Vontade de poder, por exemplo, é realmente um conceito forte e a expressão dele em português eu acho muito infeliz. Eu acho, mas o Luís tem razão, o alemão ia ajudar. A expressão em alemão é Wille zur Macht, vontade de fazer. Vontade eu posso escrever aqui. Mas veja, tem duas considerações. Além do bem e do mal, já é uma tradução que é considerada ruim. Porque o que esse além do bem e do mal já se diz hoje, além de bem e mal. Porque quando você diz do bem e do mal, é como se tivesse existência platônica, né? Daquele bem. Mas não, Nietzsche não está falando de algum bem, nem algum mal especificamente. Ele está falando além de bem e mal, das noções que existem de bem e mal. Outra coisa é vontade de potência, não se diz mais vontade de poder. E quando você diz poder, você já encara como algo que tem uma direção, que tem um sentido, né, que tem e a vontade de potência, o Wille zur Macht, não tem nem objetivo, nem direção, nem propósito, existem por si e entram em confronto umas com as outras, e é só isso que é o universo. Olha, é um grande vazio. Jorge, pegando no que tu dizes agora, isso que tu estás a falar, jamais tu estavas agora a detalhar. Tu estavas a dizer, primeiro esses termos já não são usados, são esses textos, esses termos, os especialistas hoje em dia fogem deles e até os criticam porque trazem uma série de problemas associados que não estão na filosofia original do Nietzsche. E no Nietzsche, tu estiveste a tentar nos dizer o que é que de fato é essa Wille zur Macht, o que é que ela de fato tenta traduzir. Isso é massa. E eu quero pegar no que o Luís disse. Acho que o Luís até o Luís fez para mim a síntese que eu precisava, que é porque que o texto do Deleuze e Guattari nos ajudam a entender tão bem este texto. Agora para ti, Jorge. Porquê? Como o Luís disse, porque ao invés de nos deixar, ao invés de sermos sugados por esta versão do plano do Nietzsche, sermos sugados e começarmos agora, que é meu ímpeto é, ele está errado, isto tem problemas, eu quero começar a discutir com ele esta tese dele. O texto do Deleuze e do Guattari permitem-nos olhar do texto de uma perspectiva de o conceito que ele está a propor, o da vontade, o Wille zur Macht, está sob um plano, que é este plano, e eu aí consigo pôr em referência, consigo fazê-lo conectar com o Descartes, com o Hume, e com todo o pensamento filosófico, porque eu vejo a tentativa dele como mais uma tentativa e não como a versão definitiva como uma explicação de. Massa, obrigado Luís, muito boa. Inclusive esse é um método que eu tenho utilizado desde o começo, não, mas acho que desde o segundo, terceiro período na UFPE, e eu utilizo mesmo aqui na Sorbonne, que é de tentar ver o que está sendo explicado, os textos, etc., como uma visão dentre aquelas que são apresentadas naquele campo, evitando abordar algo como, isso é verdade, isso é mentira, está errado, está certo. Porque no fim das contas acaba atrapalhando o próprio aprendizado da coisa. Evidentemente eu tenho minhas posições, eu tenho o que a gente chamaria na política de engajamentos e
convicções pessoais, mas quando eu estou na academia, para fazer até mesmo uns textinhos, eu faço um pouco nesse modelo. Isso tem me evitado a não, como dizer, não idolatrar professores e pensadores. Até nessas aulas mesmo, por exemplo, o que eu falei um pouco antes, o Contamesso. Ele desenvolve um negócio massa e tal, só que não necessariamente eu tô de acordo com o que está sendo dito. E tem gente que, pelo menos alguns colegas de sala, que estão querendo fazer algo de acordo com suas convicções pessoais. Até comentei, mas vai ter problema aí, né? Porque Nietzsche não é necessariamente alguém politicamente correto e tal. Enfim, foi só um Não, exemplo mas é um que ótimo parece um exemplo. pouco maior. Tu já fazes isso desde o terceiro período, que é que colocas-te numa posição, ou seja, desde o terceiro período tu já te colocas numa posição mais semelhante à do Deleuze e do Guattari, de não comprares a versão que está a ser apresentada, mas veres apenas como outra versão possível. É bem isso que tu dissesse, na versão, tu explicasse um pouco mais detalhadamente o que geralmente para os alunos do ensino, do pré-ENEM, do projeto que eu participava, eu dizia, pessoal, procurem compreender, não concordar. Essa Se vai gostei, concordar ou gostei. não, é um problema seu depois, mas compreenda. Você compreendendo, já está de bom tamanho. Ok, ok. Compreender como é que é a tua versão? Compreender, procure compreender e não concordar. Procuro Ou compreender, discordar. procuro compreender e não concordar, discordar. Boa, obrigado. Eu até vou já botar aí no bate-papo porque eu achei isso muito legal. Procuro compreender. Não E aí é mais uma vez aquele negócio do furar as máscaras, né? Saber o que está por trás daquele raciocínio, né? Que você não gostou muito. O PC Le Masque em francês é desvendar um mistério, sabe? Que se esconde. Perceber mais o além ou de lá. Isso. Eu acho que é o que Deleuze e Guattari ensinam nesse livro. Né? Aí, como o Henrique já disse outras vezes, eu continuo concordando e recomendando que esse livro do Deleuze, que é a filosofia, deveria ser dado nos primeiros períodos de filosofia. Uma ótima introdução para você poder estudar depois mesmo. Estudar outros autores. Você compreende como funciona a filosofia e, a partir disso, consegue compreender melhor os outros pensamentos. E só um parênteses aqui, fora do assunto, para terminar. Eu estou aqui falando com vocês, aí tem um pessoal que passa, evidentemente, até onde eu sei, ninguém fala português aqui, e o pessoal fica olhando estranhamente para mim. Aí eu tento falar um pouco mais baixo, como eu estou falando agora. Mas é engraçado, eu compreendo, porque às vezes isso passa comigo também, às vezes, principalmente na outra cidade onde eu estava, tinha muita gente que falava árabe, eu ficava assim o tempo todo, o pessoal passava falando árabe. Aqui não, aqui é de boa, aqui a maioria fala francês, embora é um francês às vezes meio estranho, porque essa cidade aqui tem uma grande descendência de pessoas da Bretanha, da Bretanha, no caso, dentro da França, né? Inclusive tem uma casinha que tem a bandeira da Bretanha, é engraçado. Enfim, fecha Olha, parede, câmbio. Luís, muito, muito grato. E até essa experiência do teu cotidiano, né? Estás a falar português e depois explicaste. Eu, às vezes, quando falo mais baixo, que as pessoas ficam olhando. Olha, eu queria apontar para todo mundo, ou principalmente tu, Jorge, vê o comentário do Fred no bate-papo. É para ti, no facto de ele estar a dizer, ele aplaude o facto de haver agora esse novo esforço. Ele conhece o alemão o suficiente para saber que esta tradução de vontade de poder não é correta. Cara, a tradução não somente de livros filosóficos, mas sobretudo de livros filosóficos, né? Tem esse problema, né? Você está sempre atrás de um termo, está sempre buscando uma melhor tradução, né? É sempre um embate, cara. A gente, quando leu lá no grupo do GEM, eu pelo menos fico com os textos em alemão, em francês e em português, né? Você consegue deslindar melhor, sabe, o que está querendo dizer. E, ao mesmo tempo, você aprende um pouquinho de alemão. Né? Eu consigo identificar, pelo menos no texto em alemão, onde estão as coisas. Pois é, eu vou ter que ir nessa aí, gente. Grande abraço para você. Um abraço, até o próximo encontro. Bom.